Olá, tudo bem? Eu me chamo Wilson, estou aqui para passar um pouquinho para vocês da minha trajetória na empresa. Eu comecei na empresa como agente funerário, uma profissão muito digna, que eu amo de coração. Depois de agente funerário, eu me tornei supervisor funerário na empresa Aliança Unipax, e hoje eu sou o gestor do setor funeral. Estou na empresa atuando há 10 anos e seguimos em frente aí com amor e dedicação no ramo funerário. Muitas pessoas têm curiosidade a respeito do nosso trabalho. E hoje, para comemorar o Dia do Agente Funerário, vamos falar sobre alguns pontos importantes da nossa profissão. Meu nome é Letícia Teixeira, eu sou agente funerário da Aliança Unipax e eu atendo toda a região norte do Paraná. Eu sou agente funerário há 1 ano. Oi, meu nome é Lucas, sou agente funerário aqui da filial de São João do Ivaí. Estou na profissão há um pouco mais de 2 anos. Meu nome é Eliane, eu trabalho há 10 meses como agente funerário na filial de Arapongas. Quando eu era criança, o meu pai trabalhava em uma transportadora e uma vez por semana ele descarregava em uma funerária em uma cidade vizinha. E toda vez que ele ia lá, ele me chamava e ele me levava junto. E eu sempre tive essa curiosidade de estar por perto, de saber como funcionava e como era lá dentro. Já tive interesse há alguns anos atrás, eu já sabia um pouco porque a minha mãe há muitos anos foi copeira, já trabalhava nesse meio e eu via como é trabalhar com isso. Então, desde então, eu tinha vontade de trabalhar nessa área. O que me motivou a seguir na carreira, tanto foi isso, que assim, você vê aquele carinho, aquela atenção que o pessoal dava, né? E a família sempre presente, desde o início de um velório, na hora do atendimento. Então isso aí a gente vai sempre pegando aquele carinho por querer fazer parte também desse trabalho, né? E eu conheci essa carreira e foi no velório do meu pai, onde o meu pai teve uma morte muito repentina. Minha mãe entrou em estado de choque e eu fui para reconhecer o corpo dele. E aquela primeira impressão que eu tive lá no reconhecimento, ela me marcou muito. Depois de tudo passado, quando chegou na capela, que seria o início do velório, o meu pai estava totalmente diferente. Parecia uma outra pessoa e parecia que ele estava dormindo, ele estava sereno, ele estava bonito, né? Então, assim, foi ali que eu entendi a profissão de agente funerário. O nosso dia do agente funerário nunca tem muita programação. A morte ela não tem data, ela não tem hora, então a gente sempre fica disponível para atender qualquer unidade que tenha algum óbito ou cidade, então a gente não tem uma rotina programada. A gente trabalha sempre ficando disponível. Eu entro às 7 da manhã, saio às 7 da noite e também tenho sobreaviso. Caso o plantão da noite precise de ajuda, a gente fica disponível também para ajudar. As pessoas ligam no plantão que a gente tem, que é 24 horas, a gente dá aquela atenção para a pessoa, a gente explica tudo o que ela está na dúvida e presencialmente também a pessoa vem, a gente conversa, tira todas as dúvidas sobre documentação, sobre o translado. Então, tudo que a pessoa precisar da família, a gente sempre tira aquela dúvida. Eu pego o plantão durante o dia, então a maioria das vezes eu sou responsável também pelos sepultamentos. E eu posso pegar um plantão que está tranquilo, como a gente pode chegar e já ter um plantão com óbito, com translado. Então, assim, a gente não tem muito uma rotina, né? Cada dia é único. Eu, como gestor, na parte burocrática, tenho que fazer acompanhamento de todas as documentações necessárias que envolvem o setor funeral. Eu tenho que passar também conhecimento para os nossos agentes funerários, dando ensinamento, treinamento, com as nossas partes de fichas, de atendimento, documentações, que envolve todo o setor funeral, tudo a responsabilidade passa por mim. Então a gente entende que o agente funerário junto comigo, o gestor do funeral, a gente tem que estar sempre andando juntos para que tudo ocorra tudo certinho da melhor forma possível.
Olha, as minhas experiências sempre foram tranquilas até hoje, com todos os familiares que eu atendi, eu não tive nenhuma experiência ruim. Sempre as que marcam são crianças ou natimorto, que a gente tem aquele primeiro contato com a mãe e o pai e a gente meio fica sem entender, né, o porquê aconteceu aquilo. Então, não tem algo tão marcante, mas o que a gente sempre pega a gente quando o contato é com criança, é mais difícil pra gente. Até pouco tempo aconteceu uma tragédia que meu menininho, ele pegou uma amizade de uma outra criancinha de 2 anos, né? E infelizmente essa criancinha acabou falecendo e era amiguinho do meu menino, né? E o que me marcou foi que a gente teve que, infelizmente, né? A gente teve que fazer esse atendimento dessa criança. E aquele ali foi um fato assim, que me marcou bastante, porque tanto que uma criança de 2 anos não entende nada ainda, né, da vida. E essa criança, a gente chegava em casa, ele brincava com meu filho, e a gente vê ele em cima de uma mesa para fazer uma preparação, assim, algo assim que é dolorido até hoje, é algo que a gente jamais vai esquecer na carreira e na vida da gente, né? Bom, todos os momentos eles são marcantes, mas assim, o início do velório, quando você abre a sala, é um momento que marca, porque é o primeiro contato que a família está tendo, né, com o falecido, é um momento muito marcante. E o sepultamento, porque o sepultamento é o momento mais importante, porque não há margem de erros para você pelo seu trabalho. Você não vai ter uma segunda chance, então ele é assim, feito com muito respeito. Quando você chega e coloca o carro aqui, estaciona o carro em frente à capela, e você entra, as famílias você já sente o silêncio que está chegando a hora. Então a gente fica sentido, mas a gente já tem o psicólogo bem organizado para que a gente não se abale tanto. Mas assim, é muito difícil para a gente, que somos agente funerário, lidar na parte do óbito com crianças e jovens também, né? Que tem todo um futuro aí pela frente. Quando eu falo sobre o meu cargo, quando eu preciso falar sobre o meu trabalho, sempre tem aquela questão sobre assombração, você não tem medo, você já viu alguma coisa sobrenatural, sempre tem essas perguntas. A gente que trabalha na área está super acostumado com tudo que acontece e é natural, é como outro trabalho, outra profissão. Para a gente é natural o que a gente faz. Então quem não vive isso acha extraordinário, acha que a gente passa o dia chorando ou sofrendo. Pelo contrário, a gente mantém sempre uma confiança para passar para a família que a gente atende e isso muda o atendimento. É a gente que passa a calma e o conforto para a família naquele momento. Então a gente tem que estar sempre firme para poder atender. Tem pessoas que já têm medo, igual de repente a gente vai atender na sala de urnas, né? A pessoa tem um pouco assim de receio de entrar, ainda sendo família, né? Agora tem pessoas que já entram, já até brincam com a gente faz um atendimento tranquilo. Agora tem muitas pessoas que acaba acontecendo de ficar um pouco com receio sim, de medo, né? Algo assim do tipo. Mas são casos de família para família, né? Infelizmente existe, na minha família mesmo, eu passei por isso quando eu disse que eu ia me tornar uma agente funerária e que eu estava indo para fazer um treinamento. A família não aceitava, a minha filha duvidou que eu iria aguentar e que talvez não seria uma profissão para mim, sabe? Assim, existe preconceito, sim. Só que depois, quando eles veem, quando você está tão bem, o teu serviço, que é uma entrega, uma doação, eles veem que realmente você está no lugar que você deveria estar. Cada família, ela lida, né, com a perca do seu ente querido de uma forma. Então, basicamente, eu me preparo no ato do atendimento. Quando eu vou atender a família, tem família que leva a perda de uma forma mais leve. Então, às vezes, ela consegue até descontrair ali, brincar, falar algo, trazer uma lembrança. E tem família que está em luto definitivo. Às vezes é difícil até a gente conseguir saber mais sobre o falecido. É mais difícil a gente conseguir documentação.
e a gente super entende, mas preparação mesmo não tem uma pré-preparação. É no momento que a gente vê como que a família tá e como que a família vai se dispor a seguir com aquele atendimento. Desde o do início que eles já ligam pra gente, né? A gente já está se preparando, porque tem cada família tem seu luto, né? Então, tem famílias que chegam desesperadas, tem família que chega tranquilo. Aí a gente vai, assim, a gente vê cada família emocionalmente, né? Quando a família chega, eu procuro estar tranquila, calma, eu procuro passar uma serenidade para a família. Eu tento ser o mais discreta possível, porque eles chegam com uma dor imensurável, com uma dor profunda. Então eu acolho e eu fico à disposição, eu me coloco à disposição, principalmente na escuta, pois a família chega com, às vezes, revoltado, e também tem aqueles familiares que querem te contar todo o processo, desde quando a pessoa ficou doente até chegar ao óbito. Então você tem que estar preparado, e nessa profissão eu descobri nesse momento que não é sobre a gente ter todas as respostas para a família, mas é a gente escutar, a gente acolher, a gente ter uma palavra, acalmar, pegar os detalhes também, que sempre vem nessa conversa, os detalhes de como a pessoa gostava, daí você tira essa ideia para uma ornamentação, sobre cores, o jeito do cabelo, sempre tem algum detalhe, se a família quer que coloca algum detalhe na urna, como um tercinho, uma lembrancinha, porque sempre a família pede também um lenço, ou no caso de mulheres, uma maquiagem, um brinco. Então, assim, são os detalhes. Se você não estiver preparado emocionalmente, você não vai conseguir fazer um atendimento, acolher a família e fazer o seu trabalho. A gente precisa ter ciência que a família está dependendo totalmente da gente naquele momento. A gente mesmo troca ideias, a gente aborda maneiras diferentes de lidar com os familiares conforme a gente vai vendo as situações, e é bem tranquilo isso, mas chega a um ponto de você precisar sim ter ajuda psicológica, e é importante você não recuar. Se você precisar, se você vê que isso está afetando o seu pessoal, se você vê que você está levando isso para casa ou para a sua vida pessoal, você tem que entender que você precisa de ajuda. A gente trabalha com a morte, mas a gente precisa viver. E a gente precisa entender que a gente é acolhimento no trabalho, mas é acolhimento em casa também. E são dois mundos totalmente diferentes. O trabalho nosso e a nossa vida pessoal. A gente lida com muitas famílias e as famílias são, umas são diferentes das outras, né? Então o psicológico do agente funerário tem que estar sempre acompanhado, e a empresa acompanha certinho, faz tratamento todas as vezes com o agente funerário. Essa é uma das importâncias para que o agente funerário não fique sozinho, desamparado. O preparo do agente funerário no atendimento emocional é muito importante, porque ele tem que estar focado ali em um atendimento à família, e para dar dignidade a essa família, né, dar empatia, o respeito e que a família merece. Falar sobre a morte também te faz valorizar ainda mais a vida, né? Porque nesses momentos que às vezes a gente, na correria do dia a dia, não se despede de um ente querido, ou não conversa, ou guarda alguma mágoa, né, tem algum rancor. E assim, cada um sabe da dor que está sentindo, né? Então nesse momento vem à tona também para as pessoas que por que esperar chegar esse momento da morte para conversar, para perdoar, para abraçar, né? A gente tem que aprender que a morte é uma coisa natural da vida. Assim como o nascimento, a morte vai acontecer para todos, e para a gente que trabalha nesse meio, é muito fácil falar sobre isso. Até mesmo quando acontece desastre, quando acontece acidente, todo mundo fica em choque. E nós que trabalhamos com isso, meio que já entendemos o que está acontecendo ali e sabemos diluir melhor as coisas que vêm acontecendo. Mas é algo que a gente tem que entender que é natural. Assim como o nascimento, vai acontecer a morte, e isso vai fazer você lidar e passar por um luto de uma forma bem mais tranquila. Pessoa que queira ingressar na nossa área de agente funerário, uma profissão tão digna e bonita, a gente pede que não precisa ter treinamento, pode entrar direto ao nosso RH, né, mandando currículos, porque aqui a empresa é estruturada para dar um treinamento bem amplo, bem certo, bem digno. Depois sim a gente
tem a parte dos cursos, que daí já entra um pessoal que é capacitado já para oferecer o curso para os agentes que queiram ingressar na nossa profissão aí, que é maravilhosa e muito bonita. Eu tenho certeza que essa é uma carreira que vai te satisfazer demais, porque você está lidando com a dor do outro, você está se doando para alguém, então é o que faz a vida valer a pena, porque quando você se doa, você também fica mais leve. Em um ano de profissão, eu aprendi com muita facilidade a lidar com a perda, com a morte, com todas as famílias que eu atendi. Para mim é bem leve, é bem tranquila essa profissão, que eu amo muito. Eu já amava a profissão antes de trabalhar. E trabalhando com ela, eu entendi que realmente eu nasci para isso. Quero desejar a todos os nossos agentes funerários do Aliança Unipax, feliz Dia do Agente Funerário, que Deus possa abençoar vocês cada vez mais nessa profissão e pode contar comigo para o que der e vier. E os que estão interessados em entrar também nessa profissão nossa de agente funerário, pode estar mandando os currículos no nosso site do Aliança Unipax. Ser agente funerário é honrar quem partiu e acolher quem ficou.